versículos 18 a 32, é o texto que nós iremos expor nesta manhã. Nós estamos encerrando hoje a série de sermões a respeito da idolatria, e hoje nós iremos falar sobre a imoralidade e a idolatria do sexo. O que nós aprendemos nesses últimos domingos é que a idolatria começa justamente pela separação entre a dádiva e o Criador. E a loucura da idolatria, aquilo que foi mostrado durante esse mês inteiro de janeiro, é que a loucura da idolatria é que nós recebemos a criação não como dádiva, mas como um Deus. E nós, dessa forma, arruinamos tanto o gozo da dádiva, quanto também o gozo naquilo que nós temos com o Senhor. A criação, queridos, em vez de ser um meio de glorificar a Deus, na idolatria se torna rival de Deus. Nós tornamos-nos obcecados, extasiados pelas boas dádivas de Deus, buscando nelas aquilo que nós somente podemos encontrar na pessoa de Deus. Então entenda, e eu espero que durante esse mês de janeiro você tenha entendido isso, que o pecado não está nas coisas, o pecado não está nas boas dádivas que o Senhor nos deu. O pecado reside justamente no coração caído e corrompido do homem. O coração corrompido do homem pega as boas dádivas divinas e as utilizam como distrações, e dessa forma nos afastam da comunhão com Deus. E não é diferente com o sexo. Meus queridos, o sexo é inerentemente bom porque foi criado por um Deus bom. O sexo no casamento é perfeitamente bom em si mesmo. Deus, meus queridos irmãos, fez o sexo quase que transcendente em seu prazer. E ele, de forma correta, usado e utilizado dentro do casamento, é fato que supera a maioria dos demais prazeres na vida, no que diz respeito à alegria. Então, o sexo foi feito para ser desfrutado dentro do casamento, entre um homem e uma mulher. Entretanto, mesmo o sexo sendo bom, sendo maravilhoso, fazendo parte das boas dádivas do Senhor, dentro de um contexto de casamento, nós entendemos que ele não é aquilo que há de mais importante na nossa existência. Só que desde 1960, quando começou a tão conhecida revolução sexual, o mundo tem levantado altares de adoração ao sexo. O mundo tem feito do sexo um Deus. E a partir disso nós temos visto uma normatização de todos os tipos de imoralidade sexual. Esta revolução sexual considerava e ainda considera a ética sexual cristã opressora, inimiga daquilo que era tido como uma boa vida. E seu objetivo, o objetivo da revolução sexual é tratar o sexo como um fim em si mesmo, em que os limites em torno dele são totalmente eliminados, tendo a perspectiva que isso será benéfico para todos os homens. E desde 1960, década de 60, é que nós temos convivido com os frutos da revolução sexual. Alguns frutos que nós convivemos: o aumento da gravidez entre adolescentes, o aumento do divórcio, o aborto, pornografia, homossexualismo, casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Então, a revolução sexual ensinou e ao mesmo tempo propagou que a liberdade sexual tem que ser sem limites. E ao mesmo tempo nós vamos ver que essa liberdade sexual sem precedentes, ao mesmo tempo aponta para a ideia de que a libertinagem, ela agora é algo benéfico para toda a humanidade. Esta revolução sexual retirou do mundo, queridos, a vergonha de envolver-se em questões sexuais. Os limites morais foram demolidos em prol do progresso cultural e ao mesmo tempo do progresso moral. E a sexualidade, que nós temos visto de certa forma bem aos nossos olhos hoje, direciona muitos temas culturais. O sexo hoje direciona muitas agendas políticas. O sexo hoje direciona o entretenimento. Então nós temos visto que, com efeito, a era pós-moderna trouxe muitas coisas admiráveis, mas em contrapartida também nos trouxe mudanças morais inacreditáveis. Nós vivemos dias hoje, queridos, em que um adolescente ou uma criança com seus 10, 12, 13 anos, por exemplo, tem no seu celular acesso
a inúmeros sites pornográficos. E através desse acesso, tem contato com todo tipo de paixão e perversão sexual inimaginável. Vários adultos estão navegando pela internet através da autoestrada da pornografia, destruindo seus casamentos e trazendo sérios distúrbios para a sua vida. Quantas crianças hoje estão expostas a material sexualmente impróprio e ao mesmo tempo nós temos visto aí um aumento desenfreado da pedofilia. Então, lá no fundo, Tolkien tinha razão quando disse que o diabo é incansavelmente habilidoso e o sexo é o seu assunto favorito. Então, em busca da liberdade sexual, o homem caiu em uma armadilha. E hoje, o que nós temos visto é que ele racionaliza infinitas formas de libertinagem sexual. Todavia, nós cremos que a ética do sexo revelada pela Bíblia é a única forma adequada e capaz de restringir a sexualidade desenfreada do homem caído. E aí nós vamos então para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, dos versículos 8 a 32, Paulo descreve aqui um processo religioso, retratado como a queda. E aqui a ideia de Paulo é mostrar que a teoria da queda sai do campo da teoria, a história da queda sai do campo da teoria e vai para a prática. A ideia de Paulo é mostrar da fé a ação, é mostrar como que aquilo que começou lá em Gênesis 3, a queda do homem, tem consequências. Então, Romanos 1 é a passagem que serve de paradigma nas Escrituras acerca da idolatria, porque Paulo diz que a ira de Deus recai sobre os iníquos, os ímpios, que suprimem o óbvio. O mundo ressoa a excelência de Deus, testificando a sua realidade e existência gloriosa. O mundo criado torna visíveis os atributos de um Deus invisível, tão visíveis que nós, como diz Paulo nesse texto, nós não temos desculpa para a nossa rebelião. E a rebelião dos homens é a sua recusa em honrar a Deus como Deus e ao mesmo tempo agradecê-lo pelas bênçãos recebidas. Mas, como Paulo vai nos mostrar, transforma as dádivas divinas em Deus, tornando as boas coisas da criação como uma coisa suprema. O que Paulo nos mostra aqui em Romanos 1 é que, tendo sido oferecida a glória divina nas dádivas divinas, e por meio das mesmas dádivas, nós adoramos e servimos a criação, e aí caímos na devassidão, na desobediência e na destruição. Por isso que nessa manhã, partindo de Romanos 1, eu quero mostrar para você como que atua e a partir do que se manifesta a imoralidade, a idolatria do sexo. Acompanhe a leitura dos versículos 18 a 23, e aqui nós temos o primeiro ponto. Essa idolatria do sexo, ela parte de uma teologia falsa. Os versículos 18 a 23, assim está escrito: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo aqui descreve que a verdadeira teologia, querido, nos dá uma visão correta a respeito de Deus. Só que, ao mesmo tempo, ele realça que os problemas ocorrem quando se troca esta verdadeira perspectiva sobre Deus por uma falsa. Então, aqui em Romanos 1, fica muito claro que o problema do homem é teológico. É conhecer a verdade a respeito de Deus, mas ao mesmo tempo rejeitá-la. Então, a desordem do universo ocorre por conta da rejeição humana
de Deus e ao mesmo tempo da sua revelação. Então, nessa passagem, Paulo revela como que o embrião da idolatria lá de Gênesis 3, da queda, se desenvolveu, a ponto dos homens, como ele diz aqui nessa passagem, tendo conhecimento de Deus, desprezaram esse conhecimento de Deus. Então Paulo aqui estabelece os termos daqueles que vivem em um mundo criado por Deus, mas ao mesmo tempo negam a existência desse Deus. Versículo 18, Paulo diz que eles detêm a verdade pela injustiça, isso é, eles suprimem a verdade a respeito de Deus e de sua existência. A ideia de Paulo é que esses homens tentam sufocá-la, tentam enterrar o mais fundo que podem. De certa forma, resumidamente, eles tentam tirar de suas vidas a verdade a respeito de Deus. Mas no versículo 19, Paulo diz que Deus revela de si mesmo na criação para toda a raça humana. Ele se manifestou através das obras da criação. E no versículo 20, Paulo ainda enfatiza que desde o princípio do mundo, claramente os homens reconhecem os atributos invisíveis de Deus. Deus tornou a revelação de si mesmo claramente visível a todos, desde a criação do mundo. No versículo 20, tem duas expressões, né, que quando juntas, elas apontam para uma ideia maior. No versículo 20, a expressão claramente se reconhecem e sendo percebidos, narram aqui que a contemplação das obras de Deus, o homem tem condições de identificar o Criador e ao mesmo tempo manter-se livre da idolatria. Então, a todo momento, desde o início da criação, Paulo aqui afirma que Deus tem manifestado por meio da criação a sua existência. Meus irmãos, desde Gênesis 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Cada aspecto da criação é comunicativo. A luz do sol, partindo do Salmo 19:1, não funciona como uma palavra. A luz do sol funciona como uma palavra trazendo uma mensagem. Então, a criação não só contém uma mensagem, mas como a própria criação é a mensagem de Deus. Por meio da criação, meus irmãos, todos são capazes de saber que Deus existe. É claro que por conta da queda, a nossa capacidade de interpretar a criação foi corrompida. É bem verdade também que esta revelação geral que nós temos, que foi dada por Deus, não nos dá todos os detalhes sobre o caráter e a natureza de Deus, mas certamente nos dá um conhecimento de Deus. Então, o homem, como diz Paulo aqui, não pode dizer que começa a sua existência ignorando ou, de certa forma, tendo um conceito reduzido ou inexistente sobre a pessoa de Deus. O homem pode morrer na ignorância final sobre Deus, mas jamais começa a sua vida e a sua existência sem saber que esse Deus se revela. Só que o triste aqui nesse texto é que no versículo 21, Paulo vai dizer que, apesar deste conhecimento revelador da parte de Deus, os homens suprimiram essa verdade, recusando honrar e agradecer a Deus. Tinha um apologeta, Cornelius Van Til, que dizia que os ímpios são como uma pirralha que está no colo do seu pai, em algum momento dá um tapa na face do seu pai. E ele diz que é precisamente por estar no colo de Deus, é que os homens são capazes de desferir na face de Deus o tapa de ingratidão. E esta ingratidão, como nos mostra o versículo 21, devido à supressão da verdade de Deus, os levou a obscurecer o coração insensato. Aqui literalmente Paulo está dizendo que os homens transformaram-se em tolos por negar aquilo que sabe ser verdade. E o resultado da tolice de um coração obscurecido é a loucura de abraçarem a idolatria. No versículo 23, então, Paulo vai dizer que mudaram a verdade de Deus e passaram a adorar a criação e não o Criador. A tolice do coração, a ignorância, se manifestou em sua
idolatria e na troca absurda que a idolatria gerar a troca da glória de Deus pela glória de ídolos humanos. O homem, queridos, aqui em Romanos 1, a descrição que nós temos é que ele entrou por conta da queda em um nevoeiro e com a sua visão deturpada fez para si um Deus, em que ele troca o Deus infinito pelo finito, em que ele troca a verdade de Deus pela mentira. Então, a partir de Romanos 1, o que nós vemos é que a realidade é que o mundo em que nós vivemos hoje se encontra neste caos, porque os homens preferiram rebelar-se contra Deus, tornando-se insensatos, tornando idólatras. Os versículos 24 a 25, Paulo então vai nos mostrar um segundo ponto, de onde parte a idolatria do sexo, a partir de uma espiritualidade falsa. Versículos 24 e 25, Paulo então diz: por isso Deus os entregou tais homens a imundícias, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Os homens não apenas rejeitam a Deus, mas Paulo vai além, dizendo que servem e adoram a criatura em lugar do Criador. O homem aqui, na descrição de Paulo, passa a adorar a criatura ao invés do Criador, não apenas no lugar de Deus, mas ao invés de Deus. Literalmente, o homem inverteu tudo. E como um ser litúrgico, criado para adorar a Deus, o homem em rebelião contra Deus, volta a sua espiritualidade para outra coisa. Tem um antropólogo chamado Ernest Becker, já falecido. Esse homem não era cristão, escreveu um livro chamado A Negação da Morte, em que ele diz que o homem, em busca de significado para a sua existência, pode fazer do sexo um Deus. E aí ele usa um termo que é bem bíblico, né? Vamos dizer assim, para nós é mais fácil de entender, usando a expressão que o homem se entrega a um romance apocalíptico. Ou seja, o homem se volta para o sexo para alcançar o senso de significado para a sua existência que somente a pessoa de Deus pode lhe dar. Na ideia desse antropólogo, o parceiro romântico ou sexual torna-se o ideal divino através do qual uma pessoa busca preencher o seu vazio existencial. Então, no versículo 25, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a ideia de espiritualidade, ele usa dois termos que apontam para esta espiritualidade dos homens, resultando aqui em um compromisso total com a idolatria. Paulo está dizendo que eles rejeitam a Deus, mas adoram e servem a seus ídolos. Esse termo adora pode ser traduzido e é traduzido literalmente como um temor religioso. Já a palavra servir aparece lá em Romanos 12:1, descrevendo o culto racional, ou seja, a adoração. Então, essa combinação entre adorar e servir, sempre que aparece na Bíblia, destaca uma devoção total no sentido religioso. E aqui, em um contexto em que Paulo está falando sobre falsa adoração, os termos adorar e servir denotam um tipo de adoração total e exclusiva. Meus irmãos, aqui Paulo está falando da totalidade do homem envolvida nesse ato de culto aos ídolos. Só que o que é mais chocante nesse texto é que Paulo identifica a mentira com a adoração e o serviço prestado à criatura. Ou seja, esta espiritualidade devotada aos ídolos é mentirosa, porque é devotada a algo da criação e não ao Criador. E nesta espiritualidade mentirosa, nós bem sabemos que os ídolos que são levantados não são santos, mas são profanos, são ímpios. Por exemplo, na sociedade antiga, a bestialidade, ou seja, o sexo entre um homem e um animal, geralmente funcionava como um ato religioso, como um ato de fé. No antigo Egito, os homens acasalavam-se com aquilo que era visto como um crocodilo sagrado. E no século XIX, queridos,
Alguns historiadores relataram a existência contínua dessa prática no Egito, em que os homens expulsavam o crocodilo macho, tomando o seu lugar no acasalamento com a fêmea. E isso era visto como uma forma de espiritualidade, uma forma de culto. Então, nessa espiritualidade mentirosa, o homem se torna escravo do que deseja. Na espiritualidade do Deus sexo, as camas se tornam altares e os altares se tornam camas. E dos versículos então 26 a 32, Paulo nos mostra um terceiro princípio de onde parte a idolatria do sexo. E Paulo vai nos mostrar que a partir de uma moralidade falsa, a partir de uma ética falsa, de uma ética deturpada. Os versículos 26 em diante ele diz: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então aqui Paulo está descrevendo a irracionalidade daqueles que rejeitam o Criador. E meu irmão, rejeitar o Criador também implica em rejeitar a noção da ordem natural criada. Se não há Criador, não há nenhuma norma, não há nenhum limite moral. E o homem passa então a ser o aferidor dos limites morais. Quando o homem se rebela e se afasta da sua realidade última, que é a pessoa de Deus, toda a verdade é negada e tudo aquilo que está em sua volta se torna mentira. Paulo diz que em rebeldia os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, rejeitando a única verdade capaz de dar ao homem, ao coração do homem, uma compreensão correta da sua vida e do universo como um todo. Então, quando as pessoas rejeitam ou descartam a Deus, a verdade desaparece como um todo. E tudo, queridos, o que resta é um conjunto de opiniões e prazeres pessoais. Uma vez que a criatura despoja Deus do seu lugar e se torna Deus, quem tem que definir o que é normal, o que é moral, é justamente a criatura. E o que é curioso é que ao longo da história, alguns homens lutaram contra essa ideia de manter ou não manter a moralidade a partir daquilo que nós entendemos como ética cristã. Curioso é que Immanuel Kant, uma figura intelectual importante lá do iluminismo do século XVIII, ele queria se livrar do Deus cristão, mas em contrapartida ele queria preservar a moralidade cristã para que a sociedade pudesse caminhar sem problemas. Mas no século XIX, um outro filósofo, Nietzsche, não aceitava isso. Ele dizia que se você matar Deus, então você também precisa matar a sua moralidade, a sua ética. E Nietzsche então trabalhou para que isso acontecesse. Ele criou a moralidade do super-homem, em que os padrões e valores morais não são dados por Deus, mas criados e administrados pelo homem. Entenda que para mudar a moralidade, é preciso você mudar como as pessoas pensam em geral, e principalmente o seu modo de pensar a respeito de Deus. Eu vou lhe dar um exemplo prático. Uma das sacerdotisas do Deus sexo, a cantora Madonna, em uma das suas músicas, Hollywood, ela diz: estou farta de certo e errado. Então, logo por rebelarem-se contra Deus, Paulo vai dizer que Deus entrega os rebeldes aquilo que eles desejam. Meus irmãos, por 3 vezes nessa sessão,
nessa passagem, nós lemos a respeito dos homens sendo abandonados por Deus. Eles são entregues às suas vis paixões, à luxúria, a uma disposição mental reprovável. A ideia é que Deus retira as suas restrições e permite que as pessoas afundem cada vez mais em seus pecados. E uma vez que essas pessoas são abandonadas por Deus, estão livres para agir e seguir suas próprias paixões. E o resultado disto, como mostra os versículos 26 a 32, é que o homem se degrada em permissividade e perversidade. Aqui em Romanos 1, queridos, fica muito claro que a idolatria é a fonte da imoralidade. E nessa degradação moral, Paulo coloca a imoralidade sexual no topo da lista daquilo que constitui a corrupção da idolatria. Nos versículos 26 e 27, eu queria que você atentasse para esses dois versículos nessa passagem. Paulo retrata o homossexualismo como a mais clara expressão da profundidade da perversidade humana longe do Criador. Meus irmãos, Romanos 1, 26 e 27, o apóstolo ensina que a homossexualidade é um sinal visível de uma realidade interior, declarando mediante a desonra dos seus corpos a condição espiritual daqueles que mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, a ofensa do homossexualismo consiste em ser abandonada a ordem natural, a ordem divinamente constituída em relação ao sexo. Atente que no versículo 26, Paulo faz um jogo de palavra. Ele usa, no versículo 26, ele vai dizer: pois causa disso Deus entregou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Natural expressa a ordem criada de Deus quanto à sexualidade. Agir contra a natureza retrata violar a ordem que Deus estabeleceu. Então, por inferência, nós entendemos que agir de acordo com a natureza é comportar-se de acordo com a intenção criacional de Deus. Gênesis 2 e também Mateus 19 deixa claro a intenção do Criador. Gênesis 2 é Deus dizendo, lá em Mateus 19 é Cristo reafirmando que no princípio o Criador os fez homem e mulher. Então, na criação, Deus criou macho e fêmea e instituiu o casamento como uma união heterossexual. E aqui, meus queridos, o que Deus definiu, nós não temos direito de redefinir. Por isso, uma parceria homossexual, não importa quão amorosa e comprometida se alegue que ela seja, é contrária à natureza e nunca pode ser vista como uma alternativa legítima ao casamento. Além disso, a homossexualidade, aqui nesse texto, é vista como uma mudança do modo natural por aquilo que é contra a natureza. Ela destrói, o homossexualismo destrói a separação heterossexual que Deus colocou entre o homem e a mulher. E aqui então essa separação acaba turvando os limites. E observe bem que aqui Paulo não fala que a homossexualidade é contra a cultura ou contra as convenções sociais, mas contra a natureza criada por Deus. Assim, o homossexualismo é um pecado contra Deus e contra a natureza das coisas, demonstrando uma perversão. No plano sexual, a ordem natural criada é derrubada e a não natural e pervertida é colocada em seu lugar. Então, neste caso, a sexualidade reflete a teologia, pois a verdade mudada em mentira é representada pelo antinatural, tentando tomar o lugar do natural. E sem Deus para determinar o que é certo e errado, nós lemos aqui dos versículos 29 a 31, uma lista parcial, mas representativa, para mostrar quão baixo moralmente um
um homem em idolatria pode descer. Meus irmãos, em uma cultura sem limites morais, pode-se tudo. Logo, não existe, por exemplo, limites de idade para o início da atividade sexual. Não é à toa que muitos pedagogos já defendem que as crianças com 7, 8, 9, 10 anos têm direito a iniciar e ter uma vida sexual satisfatória. Por isso que no versículo 32, Paulo diz que os idólatras não apenas fazem essas coisas, mas eles sabem o que estão fazendo. Um homem caído que vive na imoralidade, sabe que os seus atos imorais são passíveis de punição. Todavia, Paulo finaliza no versículo 32, descrevendo que, como o imoral gosta de companhia, ele recebe a aprovação de outras pessoas. Então, neste mundo imoral, os imorais não agem sozinhos. Eles procuram seduzir outros a juntarem-se a seus pecados. E aqui no final do versículo 32, Paulo nos mostra que essa depravação reside não somente em quem faz, mas também em quem aprova. Mais do que isso, segundo o versículo 32, aprovar as práticas más de outros é tão depravado como fazê-las. Porque aqueles que aplaudem e encorajam as ações perversas e imorais de outro, contribuem deliberadamente para o estabelecimento da opinião pública favorável a elas e com isso promovem a corrupção de milhares de pessoas. Dessa forma, meus queridos, Paulo aqui nos mostra a dinâmica de como que o homem se curva diante do Deus sexo. E eu quero encerrar esse sermão trazendo algumas implicações desse texto para nós. E a primeira é que nós precisamos saber que nos tornamos escravos daquilo que desejamos fazer. Tome cuidado. Tome cuidado porque nós podemos nos tornar escravos dos nossos desejos mais profundos. E Paulo aqui explica que aqueles que se rebelam contra as estruturas de Deus sofrerão os efeitos. Por 3 vezes Paulo diz que Deus os entregou. Por 3 vezes Deus disse: olha, se vocês desejam pecar, ok, continuem pecando. A pior coisa que pode acontecer a um pecador é aquilo que a teologia diz, o abandono judicial da parte de Deus. O entregar de Deus aqui, queridos, é uma manifestação da sua ira. De forma silenciosa, Paulo nos mostra que a ira de Deus se manifesta entregando pecadores a si mesmos. A ira de Deus nesse caso opera pela não intervenção divina, deixando os pecadores seguirem o seu próprio caminho. A punição de Deus para a idolatria do povo foi entregar cada um à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus próprios corações, envolvendo-se em práticas que desonram a sua existência. Então, os que abandonam Deus e sua lei, Paulo está dizendo que são abandonados por Deus e ficam vagando em suas práticas moralmente corruptas, que mais do que isso, se tornam um modo de viver. Franz Schaeffer ilustrou essa ideia de Deus entregou os homens aos seus desejos, imaginando a humanidade como um animal doméstico, indisciplinado. E ele dizia que esse animal doméstico disciplinado se rebela contra o seu dono e quer fugir. E ele fala que é a mesma coisa com o homem para com Deus. O homem pretende fugir de Deus, que é o seu dono. Por isso Deus simplesmente tira a coleira. As pessoas escolheram abrir mão da verdade, Deus então abre mão delas. Ele retira a coleira e permite que eles andem em imoralidade e rebeldia. Então, queridos, eu quero que você entenda que esse mundo caótico que vivemos não é resultado do acaso, não é resultado de equívoco, mas de uma genuína rebelião, porque nós, seres humanos, nós nos rebelamos contra o Criador, nós somos culpados. O aumento do aborto, desconstrução de gênero,
fragmentação da família, tudo isso é resultado da manifestação da ira de Deus. Deus está simplesmente deixando que os pecadores se contaminem cada vez mais em seus pecados. A verdade é que muitos enganados pela idolatria rebelam-se contra Deus, mas não sabem que Deus os entregou àquela vida dissoluta. Todavia nós como igreja, nós não podemos abandonar as pessoas sozinhas em um falso paraíso de suposta inocência espiritual. Meus irmãos, esses homens que estão perdidos na idolatria sexual precisam saber que Deus é um Deus santo e justo e tem aversão do mal. Que esse Deus que nós servimos é um Deus que fica irado com homens imorais. O mundo precisa saber que a ira de Deus se volta contra aqueles que vivem na impiedade, na imoralidade, na promiscuidade. É fato que hoje, para justificar uma vida de imoralidade, muitos, e até alguns que se julgam cristãos, destituem, esvaziam Deus de seus atributos. Dizem, olha, Deus é um Deus de amor, não um Deus de ira. No final, o atributo do amor divino falará mais alto. Precisamos entender que a ira divina não é incompatível com o seu amor. Pelo contrário, a ira divina é uma expressão do seu amor. É justamente porque Ele nos ama que séria e fielmente Ele está irado contra a nossa pecaminosidade. Então nós não podemos aceitar apenas os atributos de Deus que nos são mais favoráveis e rejeitar o resto. A Bíblia diz que Deus fica irado contra os idólatras. Deus fica irado contra aqueles que rejeitam a verdade e a trocam por uma mentira. Por isso eu gostaria que você, que se diz cristão e que está aqui nesta manhã, me escute com atenção. Se você vive em imoralidade sexual sem se arrepender, você não é um cristão. Seu destino é o inferno. É continuar vivendo debaixo da ira divina. Uma segunda implicação desse texto é que nós precisamos, como igreja, lutar e ensinar a ética sexual bíblica. A perspectiva de Paulo, as estipulações morais de Deus são obrigatórias para toda a humanidade, não apenas para a igreja ou para os crentes, mas para todo mundo. Paulo disse aqui em Romanos que a ira de Deus se revelou do céu contra toda a impiedade dos homens, ou seja, todos os homens se desviaram da norma moral do Criador. Então, dessa forma, nós cremos que a ética sexual cristã é detentora de autoridade absoluta e que tem um caráter não apenas instrutivo, mas formativo e também normativo. Deus deseja que todos os homens lhe obedeçam, em particular, como estamos falando sobre idolatria do sexo, na área sexual, e mais do que isso, Deus exige isso. Por isso nós cremos que a única forma da lei moral de Deus deixar de existir é se Deus deixasse de existir. Então a igreja, nós como igreja, nós não podemos passar por cima do que Deus condena nas Escrituras, sem perder a nossa integridade e ao mesmo tempo sem sofrer o juízo divino. Para o verdadeiro seguidor de Cristo, os limites morais nunca são traçados pelo homem, mas única e sempre pela pessoa de Deus. E de fato, os homens podem aceitar ou rejeitar a vontade prescritiva de Deus para o comportamento humano, mas os homens não podem adulterá-la. Pior do que isso, ninguém tem o direito de redefini-la. Por isso que, baseados na ética cristã, os cristãos sempre ensinaram que as pessoas não têm direito ilimitado de fazer o que querem com seus corpos. Mas por conta da revolução sexual, nós temos visto que o uso do corpo foi relativizado. E por conta de movimentos feministas, abortionistas e homossexuais, hoje, alguns levantam o lema dizendo:
meu corpo, minhas regras. Um movimento chamado Marcha das Vadias, é um movimento que abraça o movimento, fruto do movimento LGBT, junto com o movimento feminista. Em um dessas marchas, se não me engano, 2 anos atrás, uma moça portava um cartaz que dizia: cristãos, tire o seu Deus do meu útero. Esse cartaz, queridos, era uma clara referência à posição contrária da igreja cristã ao aborto. Então, em defesa de uma imoralidade, como dizia Dostoiévski, o mundo é dominado por homens no subsolo, cuja motivação essencial é o ódio em relação àquilo que lhe é superior, e nesse caso a pessoa de Deus. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: quem somos nós para dizer a Deus que Ele não tem nenhum direito de restringir o nosso comportamento sexual? Quem somos nós? Nós somos criaturas. Por isso, toda vez que nós pecamos, nós desafiamos e afrontamos o direito de Deus de reinar sobre a sua criação e impor sobre nós, que somos criaturas, as suas obrigações, as suas leis, as suas normas. Como igreja, nós não podemos trocar os valores eternos da Bíblia por valores modernos e que distorcem o valor pessoal e individual. Meu querido irmão, se o testemunho bíblico ofende ou escandaliza o ímpio, quem está escandalizando ele não somos nós, quem está ofendendo ele não somos nós, mas é a lei do Senhor. Por isso nós precisamos, à luz das Escrituras, ensinar que o sexo fora do casamento é pecado. Eu digo para você que nessa manhã, pai cristão, não incentive os seus filhos a se envolverem em promiscuidade sexual, dando a eles um preservativo ou algo do tipo. Adolescentes, jovens, saibam que a pornografia, a masturbação é pecado, não é uma forma de prazer lícito. Maridos, esposas, saiba que o flerte com parceiros virtuais é um pecado virtual, mas também é um adultério real. A igreja deve apresentar, queridos, essa é a nossa função, apresentar um testemunho profético, chamando os homens e as mulheres ao arrependimento e ensinando a todos observarem aquilo que o Senhor ordena, principalmente na área sexual. Por isso, é uma heresia, é uma blasfêmia insinuar que alguém pode entrar no reino de Deus, ou pode promover os valores do reino de Deus, quando ao mesmo tempo se rebela contra os padrões morais deste rei. Além disso, uma outra implicação desse texto: nós precisamos lutar contra a acomodação cultural. Precisamos lutar contra a acomodação cultural. Paulo aqui em Romanos 1, 18, 32 nos mostra como que Deus não se mantém neutro diante de mudanças culturais de homens apóstatas. Ele se ira, ele julga, ele condena. E eu creio que uma das grandes dificuldades que nós encontramos nesta área é a acomodação cultural. E a acomodação leva a acomodação que leva a acomodação. É fato que a revolução sexual atingiu a igreja, queridos, com a sua agenda revolucionária. E isso trouxe sérios estragos para a vida da igreja. Perceba, nós pouco nos posicionamos contra o aborto. Veja como que o divórcio tem se tornado algo comum e recorrente entre cristãos. O sexo antes do casamento tem sido negligenciado. Mais do que isso, tem sido até certo ponto incentivado por pais que permitem que seus filhos comecem a namorar na adolescência sem qualquer limite, sem qualquer restrição. Em 2003, uma revista americana, Christian Today, apontou que entre 45% a 80% dos solteiros evangélicos entrevistados admitiram ter praticado sexo no ano anterior. Quando a igreja se recusa a exigir que seus membros abracem os padrões bíblicos do matrimônio, da pureza sexual, quando a igreja se recusa a disciplinar os que vivem no pecado,
ela colabora para a apostasia da revolução sexual. E neste ponto, queridos, eu creio que a batalha mais importante da igreja hoje, a última transformação pela qual a revolução sexual está demolindo tudo em seu caminho, é a homossexualidade. A homossexualidade se tornou um programa para promover uma reengenharia social, uma ideologia que destrói tudo. Quero citar para você aqui uma frase de uma mulher chamada Paula Ethelbrick. Essa mulher, já falecida, era uma das expoentes do movimento LGBTQ. Então tem uma letrinha a mais. Ela disse o seguinte: ser homossexual é mais do que dormir com alguém do mesmo sexo e buscar a aprovação estatal para se viver desse jeito. Ser homossexual significa forçar os parâmetros do sexo, da sexualidade da família e, no processo, transformar a própria estrutura da sociedade. Então, perceba que na fala dessa senhora, a prática do homossexualismo contém um profundo componente espiritual. Aqui nós vamos ver que a orientação espiritual afeta a sexual. Nós convivemos, queridos, hoje com uma tentativa de normatização da homossexualidade, de modo específico do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A opinião pública força, pressiona de forma a torná-lo parte da rotina social. Basta você ver filmes, programas de televisão, entrevistas. A opinião pública tenta uma rotinização do homossexualismo, tenta forçar a aceitação da homossexualidade como um fenômeno social humano. Eles tentam fazer, por exemplo, é igual você escolher um time de futebol, é a mesma coisa. Além disso, tentam marginalizar e oprimir qualquer um que se oponha ou se recuse a apoiar a homossexualidade. E a Bíblia, queridos, mostra quão terrível é esse pecado, que Deus odeia tanto esse pecado, que ele incinerou 2 cidades do Antigo Testamento que estavam envolvidas nessa prática. Aqui em Romanos 1, Paulo demonstra que o homossexualismo é pecado e ao mesmo tempo é punição pelo pecado. Então nós temos que reprovar e combater o homossexualismo como ele de fato é. É um pecado, é algo imoral. Nós não podemos permitir, queridos, que nossos membros se envolvam com tais práticas sem serem exortados, sem serem disciplinados, sem serem acompanhados. E antes que alguém se levante e diga que pastor intolerante, eu lhe digo que ver algo como imoral não é o mesmo que ser intolerante. Por exemplo, ninguém que condena o assassinato de inocentes é chamado de intolerante contra os assassinos. Não é intolerante aquele que vê como imoral o terrorismo. E o que é mais triste é que, quando nós falamos sobre homossexualismo hoje em igreja cristã, em muitas igrejas cristãs, quando você levanta e fala homossexualismo é pecado, é imoral, muitos se escondem atrás do argumento de que o cristão não pode julgar, e que ele, ao falar que o homossexualismo é pecado, ele está assumindo uma atitude condenatória. Todavia, quando um cristão fala que o homossexualismo é pecado, ele não está julgando, ele está apenas emitindo uma sentença condenatória de Deus. Meu querido, Deus já deu a sua sentença. O homossexualismo é pecado, e nós como igreja apenas anunciamos. Por isso, escute bem, não existe uma forma cristã de homossexualismo, como também não existe uma forma cristã de adultério, de pornografia, de promiscuidade. Então que nós como igreja, sejamos a voz a anunciar que a verdadeira sexualidade é fruto da criação divina, e é através de Deus e dos termos revelados em sua palavra, que nós a definimos, que nós a vivemos. E eu quero uma última implicação aqui, termino o sermão nessa manhã. Nós precisamos crer que em Cristo há restauração e libertação da idolatria sexual.
O apóstolo Paulo revelou as más notícias do Evangelho. O homem está debaixo da ira divina, vivendo em apostasia, servindo e adorando falsos deuses. E nesta dinâmica apóstata, homens e mulheres estão envolvidos visivelmente em escravidão sexual. Isso revela que a adoração do seu coração está longe de Deus. Para a pessoa escravizada, os desejos sexuais se tornam idolatria. Ela adora, ela paga tributos ao seu senhor, aqui no caso o sexo, cedendo a todo desejo. Meus irmãos, nós temos que entender que os homens, os seres humanos, foram criados para serem governados por desejos piedosos. O princípio orientador da alma é se deleitar em Deus e fazer com que a vontade divina seja a prioridade máxima da vida. Contudo, em estado de depravação, o ser humano é um ser que não precisa da presença de outro animal para experimentar desejos sexuais intensos. Por exemplo, qualquer outro animal, um cachorro, por exemplo, ele não cobiça um outro animal, um outro cachorro, simplesmente vendo a foto dele. Ele precisa da presença física do outro animal para se estimular sexualmente. Mas nós, seres humanos, em pecado, nós podemos ser estimulados sexualmente pelo aroma de um perfume, pela visão de um tipo de roupa, por uma fotografia. Então compreenda que nós não legamos o poder da libido, porque em seu projeto criativo Deus planejou o sexo para ser bom e prazeroso dentro do casamento, mas não para ser irresistível. Porém, como o pecado sexual é mais do que um ato físico, mas é algo enraizado nos desejos cobiçosos do coração do homem, aqui na ideia de idolatria, o homem se torna incapaz de, por si só, se controlar sexualmente. A idolatria sexual, o homem fica preso, servindo aos seus desejos, impulso do sexo. E nessa escravidão sexual, o homem se sente impotente e com o sentimento de que todos os desejos sexuais são irresistíveis. O escravo sexual tem a impressão de que existe uma força externa arrastando para a completa gratificação. O homem, escravo do desejo sexual, conhece muito bem a sensação de estar fora do controle, de ser impotente. E por isso, muitos concluem falsamente que os desejos sexuais são irresistíveis e que não podem ser negados. O trabalho de Satanás e do mundo é convencer os homens que estão em idolatria sexual que não têm esperança. Eles não podem fazer nada. Eles simplesmente cedem aos desejos. Mas como um bálsamo, a palavra de Deus é cheia de otimismo quando falamos de vencer a idolatria sexual. Toda transformação começa e termina com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para dinamitar as algemas escravizadoras do Deus sexo. Você que está aqui nessa manhã, quem sabe você tem sido escravizado pelo Deus sexo. Você precisa saber que Jesus oferece perdão e restauração para você. A encarnação de Jesus Cristo é o maior endosso da bondade permanente do sexo e da sua capacidade de redenção. Jesus não veio nos libertar da nossa existência terrena. Ele não se encarnou para nos livrar-nos das realidades físicas, mas Ele veio para destruir as obras do diabo, do pecado e de suas maldições sobre a criação. Jesus triunfa onde Adão fracassa. Ele, diferente de Adão, levanta-se contra as mentiras e encantos da serpente. Jesus na cruz atrai para si toda a nossa idolatria, ingratidão, toda a nossa troca de glória e pecado, toda a nossa culpa e rebeldia. E lá na cruz Jesus traga tudo integralmente. Se você crê em Cristo, a cruz de Cristo será um golpe mortal em sua idolatria sexual. A liberdade da tirania de qualquer ídolo
foi oficialmente alcançada por causa do sacrifício de Cristo. Então, no cristianismo, nós entendemos que o sexo santo faz parte das boas notícias. O evangelho cristão proclama que a redenção é reconciliação com o Redentor, mas ao mesmo tempo é saber desfrutar do lado bom da criação, no qual está o sexo. Então, o evangelho bíblico celebra o lado bom do sexo dentro dos limites heterossexuais dentro do casamento. O cristianismo não é uma religião sem sexo ou de crentes que fazem o que bem entendem com a sua sexualidade. Nada disso. A reconciliação com Deus, o Criador, através da obra de Cristo, torna possível desfrutarmos o sexo de forma santa. Lembremos de 1 Tessalonicenses que Paulo diz: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ou 1 Coríntios, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Os crentes servem e honram a Deus em seus corpos, como Paulo fala em Romanos capítulo 6. Então, viver para a santificação envolve não só pensamentos piedosos, mas também usar o corpo do modo que Deus prescreveu. E parte, queridos, do pecado é usar o corpo de maneira imprópria. Mas nós cremos que os verdadeiros cristãos são habilitados por Cristo para honrar e servir ao Senhor através dos seus corpos. Paulo fala isso em 1 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo, em vossos corpos. Então, as boas notícias são que a vida depois da queda, o sexo santo foi designado para nos atrair ao Criador santo e glorificá-lo. Por isso, o anúncio da morte, aqui em Romanos 1, ele termina em anúncio de casamento. A volta de Cristo é a consumação do casamento, do noivo, Jesus Cristo, e que Paulo em Efésios 6 fala que é representado pelo homem quando se casa com a mulher, com a sua noiva, a igreja, que é representado pela mulher. O fim da nossa história é de casamento, festejando as bodas do Cordeiro do Redentor. Por isso, peçamos ao Senhor que nos ajude a de fato usarmos o sexo, a sexualidade, os demais bens da criação de forma correta, de forma em que a glória seja dada ao Criador e não às suas dádivas. Curva a sua cabeça, oremos, falemos com o Senhor e peçamos ao Senhor graça e misericórdia para nos livrar não só da idolatria sexual, mas de tantas outras formas de idolatria que somos tentados e que mesmo como cristãos não estamos imunes a ceder ou a cair nelas. Curva a sua cabeça.